da Manhã. Espaço Empresarial. Patrocínio Bandeiras, Centro Empresarial, Jovem Pan. Neste espaço recebemos mais um companheiro, nosso parceiro aqui do Centro Empresarial Bandeiras, não é isso, Castor? Exatamente, é o Gustavo Correia, que é CEO e consultor da GC Gestão Consultoria Empresarial. Pessoa bastante simpática e ouvinte do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Gustavo, bom dia para você. Obrigado aqui por estar nos estúdios da Jovem Pan hoje. Bom dia, Castor. Bom dia, Rosana. Bom dia aos ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Só vou pedir uma gentileza. Eu vou colocar o microfone mais pertinho do senhor para todo mundo poder te ouvir. Gustavo é engenheiro de produção, tem MBA em gestão de projetos e processos e SEO e consultor da GC Consultoria Empresarial. Você presta consultoria para as empresas, né, Gustavo? Correto, Castor. Nós trabalhamos aí com um portfólio hoje estratégico para trabalhar como um parceiro estratégico desse cliente, né, desse empresário. Então, basicamente, trabalhamos com 3 pilares hoje fundamentais dentro do negócio, né? Seria o pilar estratégico do cliente, seria a questão dos métodos, né, o processo do cliente e também pessoas, né? Se diz aí que 70% do resultado ou mais são vinculados a pessoas. Então, o grande ponto do diferencial da GC hoje é conseguir ter essa personalização com o cliente, né? Antes de buscar qualquer caminho, qualquer investimento, a gente conseguir fazer um diagnóstico e atrelar esses 3 pilares aí de sucesso para conseguir buscar o melhor caminho para esse cliente. Agora, a pessoa que faz gestão e consultoria empresarial estar dentro do Centro Empresarial Bandeiras, perfeito, eu acho que é um bom nicho, né? Por que aqui dentro? Por que o Bandeiras? O Bandeiras, para nós, assim, é uma história muito particular e importante, né? Quando nós começamos a atuar mais desse portfólio, comecei a vir a conhecer o Bandeiras aqui pelo coworking, né? E num processo de visitas, acabei depois gostando tanto do local que nós fizemos a locação mensal do coworking, a empresa foi aumentando, a gente fez uma locação de uma sala e hoje, essa semana, a priori hoje, a gente está assinando uma nova transição aqui dentro do Bandeiras para uma sala maior, porque cresceu a infraestrutura da equipe. Então, Bandeiras hoje é um parceiro muito estratégico para a GC e acredito que para todos os outros empresários que estão aqui dentro. É muito importante pelo que você está no meio, né, empresarial, de muitas empresas, diferentes estilos, diferentes mercados de trabalho, onde você pode explorar melhor também, né? Correto, né? Então, esse é o ponto-chave que a gente procura trabalhar com a GC, né? É entender esse momento do cliente, onde ele se encontra e como que a gente consegue contribuir para que ele busque o melhor resultado. Às vezes o cliente tem uma visão de algumas dores do processo, por exemplo, uma ineficiência de entrega, por exemplo, uma questão de problema de fluxo de caixa, mas ele tem somente a questão do efeito. A análise de causa é prejudicada, né? E por isso acaba se tomando algumas decisões, às vezes, de investimento em sistemas, em algo que, por conhecer o efeito, eu vou investir naquele sistema. Só que às vezes eu tenho um problema, por exemplo, de processo. Meu processo está descentralizado, ele tem alguma base ali faltando. Eu acabo optando por um sistema desse e não tendo resultado. Então, frustração é expectativa menos realidade, né? Então, a GC, ela entra como parte integrante desse processo para conseguir justamente fazer essa análise de causa com o cliente e, a partir disso, sugerir um plano estratégico adequado. O quanto que interfere, por exemplo, a gente tem um mercado muito volátil hoje, né? O mercado sobe, desce. Hoje nós temos também muita influência por causa de importações, taxas de exportações. E isso acredito que envolve muito no setor empresarial. Quanto que isso interfere também dentro do seu trabalho? Muito. A gente fala que a questão de tática sem estratégia é um suspiro para a derrota, né? Parafraseando aí o grande arte da guerra. É um mercado muito dinâmico, Castor. Então, você tem que ter uma estrutura preparada para poder compor isso. Então, a preparação é vital nesse processo. Então, acontece que se você não tem um processo muito bem desenhado, a gente até estava conversando sobre isso um pouco antes da entrevista, né? Às vezes você tem um processo que está dependente de uma pessoa ou de um sistema. E essa pessoa não pode ficar doente, por exemplo, ou você não pode ter uma troca. À medida que essa pessoa sai, você tem uma perda de ineficiência. Então, quando a gente trabalha o mapeamento e modelagem de processo, a gente cria um processo robusto para que aquela pessoa integrando aquele processo seja um diferencial. Quando a gente fala, por exemplo, dessa volatilidade de mercado, você tem que ter um processo muito atento às entradas, processamentos e saídas, né? Como você ter ali uma estrutura de gestão pronta para absorver isso e conseguir convergir isso em resultados. Então, a gente tem alguns cases muito interessantes em relação a isso, de um modelo de gestão que não necessariamente, Castor, o que trouxe a gente até aqui vai levar a gente até lá na frente. Então, por isso essa volatilidade ela tem que ser amparada por um processo muito bem estruturado.
A gente tem nas empresas hoje muito microgerenciamento, né? Quem não tem lá 2, 3 planilhinhas que fica ali controlando, só que o resultado do negócio, ele depende da estrutura do todo. Você olha na estrutura funcional da empresa, nós temos que ter todos os processos, todas as áreas vinculadas ao mesmo resultado. O que acontece muitas das vezes é que você tem ali, parece que vários CNPJs dentro do mesmo CNPJ, né? Então, a minha área fiscal, por exemplo, ela tem uma performance ok, a minha área financeira está funcionando, mas minha área produtiva não está entregando. Ou minha área de qualidade, por exemplo, está entregando com alto custo de ineficiência. Então, essa modelagem e mapeamento de processo é um trabalho muito específico, que a gente chama de as-is, né? A gente faz uma foto 3x4 ali junto, analisando a situação e aí conseguindo criar esse processo estratégico. Quando a gente olha, por exemplo, em estratégia, a empresa ela tem que estar olhando tanto fatores internos, né, que são suas forças e suas fraquezas, quanto as oportunidades e ameaças, que são algo que vem externo. Num caso do mercado, por exemplo, uma empresa que depende desse processo de flutuação, tem taxa de dólar subindo e descendo a todo momento, você tem problema, por exemplo, logístico no meio do caminho. Essa cadeia de supply chain, ela tem que ter estratégias de contenção e tomar a decisão. Então, o meu modo operante do caminho é dessa forma, porém, se ocorrer determinado problema, por exemplo, a gente teve no passado aí o canal de Suez travou, não passava navio, tudo que estava sendo pensado aí em relação à matéria-prima, você teve um colapso na cadeia. Isso pode acontecer, não pode? Pode. A gente consegue evitar algo que não está no controle? Não, mas você pode criar um plano de contenção para isso. Se algo ocorrer nessa forma, como é que você faz? Então, quando a gente trabalha o planejamento estratégico, nós buscamos ajudar esse cliente a ter essa visão do caminho do modo operante tradicional, mas também planos de contenção e melhoria. Ser ali persistente, né? Você ter ali válvulas para conseguir passar por esse processo. Estamos conversando com Gustavo Correia, CEO e consultor da GC Gestão Consultoria Empresarial. O seu mercado também é competitivo, porque tem muita gente que faz consultoria. Qual que é o diferencial? Esse é o ponto-chave, Castor. Nós buscamos ali trabalhar um modelo mais personalizado. O que a gente enxerga hoje é que cada consultoria vende uma solução, né? Você vai trabalhar uma dor ali. Então, puxa, eu tenho um problema financeiro, eu vou buscar ali uma consultoria financeira. Eu tenho um problema, por exemplo, numa cadeia de supply, eu vou buscar um especializado. O que a GC traz de diferença? É essa parceria com a parte estratégica do negócio. Então, antes de eu buscar uma resolução, que é o meu remédio para dor de cabeça, eu vou trabalhar a causa raiz. Então, o primeiro passo é estruturar esse negócio junto com o empresário, né? Porque quando a gente monta um negócio, normalmente nós somos bons em alguma coisa, né? Às vezes tecnicamente, às vezes comercialmente. Só que esse negócio ele começa a crescer e a estrutura ela tem que crescer em conjunto para que ele possa ter perenidade no decorrer do tempo e ser também escalável. Tá? Então a GC ela entra como essa parte integrante, então ela trabalha esses 3 polos e aí a gente tem um portfólio de trabalho nisso. Então, falando de estratégia, a gente trabalha um planejamento estratégico para esse cliente, curto, médio e longo prazo, situação que ele está atual, os problemas que tem e as soluções que são possíveis. Trabalhamos os métodos ali, que é modelagem e mapeamento de processo, automatização de processo. Então, você tem 3, 4 planilhas, a gente consegue implementar um sistema que vai conseguir gerir isso de uma forma melhor. E aí, aquele tempo que você tem operacional hoje de lançamento de planilha, você tem para análise estratégica. Você consegue ter efetividade. E a parte do portfólio de pessoas, onde a gente trabalha os treinamentos e desenvolvimento para o time, tanto na parte de gestão e liderança, quanto na parte, por exemplo, inteligência emocional e resiliência, e o pacote completo que seria o PDL, Plano de Desenvolvimento de Liderança. Tá? E aí, falando especificamente do empresário, Castor, nós temos também 2 portfólios interessantes que a gente atua como conselheiro empresarial. Então, você participa ali da alta direção da empresa, analisando resultados e propondo sugestões como um braço estratégico. E a mentoria vinculada ao empresário, uma mentoria exclusiva para o empresário. Então, meu negócio cresceu, eu preciso estar mais preparado para esse processo. Né? Costumo dizer que o sim ou não é simples de você fazer. O duro é você lidar com as consequências. Normalmente vem ali para você uma estrutura para você tomar determinada decisão. Já vem meio que condicionado. A hora que você diz sim ou não para aquilo dali, você tem um impacto em outros sistemas. Então, algo que pode ser perene, que pode ser real ali para aquele setor, por exemplo, para aquela situação, pode gerar um impacto negativo para outro setor. O Gustavo, no caso, por exemplo, do MEI, eu vou entrar nesse caso aqui do MEI. O MEI, ele está querendo se tornar um empresário. Esse também vocês prestam essa assessoria para essa pessoa que está fazendo essa transição? Porque assim, ele começa, e o brasileiro tem muito disso, né? Dele ser microempreendedor, dele buscar aquela sua independência e tudo mais.
Vocês também prestam serviço para essa transição? O MEI é o indicado a mentoria exclusiva, que é justamente a gente trazer toda a experiência que a gente já tem de cases de negócio e colocar ele nesse papel de uma visão macro, né? Então ele está naquele processo inicial, aí puxa, precisa implementar o processo, tem que implementar um sistema de caixa, precisa ter um controle de estoque, precisa ter essas ferramentas. E aí ele está querendo empreender, mas está faltando um caminho. Então, o mais importante é a direção com a velocidade. O que a gente consegue com a mentoria exclusiva? Dá para ele esse suporte para que ele consiga crescer o negócio de uma forma sustentável. Castor, acontece muito. A empresa fatura, por exemplo, lá 1 milhão no ano. Ela tem um faturamento médio ali de 90 mil, 80 mil por mês. E as coisas estão funcionando, fluxo de caixa positivo, tem as entregas. De repente, você começa a faturar 1 milhão por mês. E aí você teve um crescimento, fluxo de caixa negativo, problema na entrega. Você fala assim, qual é essa mágica? A coisa estava funcionando, agora não está. Justamente o crescimento desordenado. Então, para a gente poder crescer a empresa, nós precisamos ter uma base de estrutura. Por exemplo, o capital intelectual de uma empresa, que são as pessoas, é algo que é muito importante. A pior contratação que tem é de alguém que não deveria ter saído. E se você não tem uma política de retenção, por exemplo, estruturada para esses talentos, você acaba perdendo. E você perde know-how e você perde parte do processo. Você vai contratar alguém para assumir aquela posição, você tem uma matriz de esforço e impacto. A pessoa tem muita vontade de fazer, mas ainda ela tem uma entrega baixa. E você tem ali um lead time até ela conseguir ter a entrega necessária. Então, olha a importância que tem dentro de um processo de estruturação. No caso dessa mentoria exclusiva, a gente vai trabalhar, obviamente, os pontos que ele tem a ser desenvolvido, mas mais do que isso, a gente trabalha muito a potencialização do que o pessoal faz de bem, Castor. Esse é um paradigma de vida, né? A gente sempre acaba olhando ali, puxa, eu preciso melhorar nisso, mas o que faz você diferente é justamente o que você faz de bom. Então, isso vai potencializar e vai ajudar a crescer esse negócio. Tá certo. Conversamos aqui com Gustavo Correia, CEO e consultor da GC Consultoria Empresarial. Você tem as suas redes sociais, seu site? Temos sim. Então temos a @GC Gestão no Instagram, né? Para seguir lá. Temos também a gcgestão.com.br, que é o nosso site. E aí temos a nossa equipe pronta ali para escutar, para tomar um café sem compromisso, né? Aproveitando o ensejo, tanto para conhecer o Bandeiras aqui, todas as pessoas que eu trago aqui, sejam clientes, sejam parceiros, é um encantamento muito legal, falar assim, poxa, a gente nunca viu algo nesse sentido. E para nós é um parceiro estratégico nesse contexto. Então, tanto para tomar um café, a gente conseguir ajudar e contar com a GC para ser parte integrante do negócio. Como diz nosso slogan, né? A gente trabalha trabalhando desafios para entregar excelentes resultados. Gustavo, mais uma vez, obrigado por participar aqui do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Viu? Muito sucesso para você muito aqui obrigado. no Bandeiras, e sempre passe por aqui para tomar um cafezinho conosco. Pode deixar. Também. Prazer conhecer de novo pessoalmente e pelo seu trabalho aí. Muito obrigado. Com o Gustavo Campos Correia, CEO e consultor da GC Consultoria Empresarial, vou tomar um delicioso café Excelsior e já volto.